Por favor, o seu nome inteiro, seu nome artístico, a data de nascimento e o local. Sueli Franco Mendes. Nome artístico, Sueli Franco. 16 de outubro de 1939, em Rio de Janeiro. Muito bom. Sueli, como é que foi? Por que primeiro se tornar atriz? Um desejo antigo? Não. Eu nasci atriz. Eu brincava de atriz sem saber que estava brincando de atriz. E comecei a fazer teatro na igreja, fazendo a Vida de Cristo. Isso com 11, 12 anos. Na escola a gente também fazia teatro. Eu tinha uma prima que tinha teatro... Não é Mambembe, esqueci de bonecos? Hein? De bonecos? Não. Não. Teatro... Amador. Teatro amador. Então, eu comecei a estudar piano, acordeon com 7, 8 anos. Então, final de ano tinha aquele recital, eu já estava habituada com plateia. Eu me lembro da minha estreia no piano e esqueci o princípio, o final da música e fiquei repetindo até vir na cabeça. Então já estava ficando habituada a gente fazer as coisas ao vivo. E o começo profissional foi no teatro, na TV? Foi no teatro. No teatro. De uma certa forma. Fiz um teatro infantil. E logo depois eu fui para a televisão. Comecei fazendo anúncios. Como é que era ser garota propaganda nos anos 50? Inventava-se tudo quando acontecia alguma coisa, né? Eu vi que você fez propaganda de Bombril, fez propaganda de refrigerante, de sorvete. De tudo. Eu comecei a fazer um programa chamado Meio-Dia, de Jaci Campos, que era um absurdo. Fora esse programa, ele tinha um programa de noite que se chamava Câmera 1. Se fazia tudo com uma câmera só. Era uma coisa indescritível. E do meio-dia era um programa que todos os artistas que vinham de fora, de outros países, todos se apresentavam lá para fazer a divulgação. O programa dele era muito visto. Esse Meio-Dia de Jaci Campos era um... Então eu comecei a fazer... Uma amiga minha, que era... Disse, estão fazendo teste. Você não quer fazer, Sueli? Aí eu vou fazer. Aí eu fiz, não passei. Aí disse, eu posso repetir outra vez? Porque eu estou fazendo do jeito que eu achei que eu gosto. Mas aí agora eu vou fazer o jeito que eu vejo. Aí eu imitei o que faziam, aí eu passei. Uma coisa que o público não sabe e que é bacana você contar pra gente. Você foi a primeira Malvina de Gabriela, quando a primeira montagem de Gabriela na televisão. Foi. Como é que foi essa experiência? Olha, eu nunca liguei para isso não, viu? A gente fazia, foi a primeira vez que a gente começou a fazer a novela, com vídeo. Com videotape. Com videotape. E a gente tinha ódio de quem inventou essa porcaria. Porque naquele tempo eu não cortava. Então a gente tinha que gravar de comercial ao comercial. Se alguém errasse, tinha que repetir tudo. Se errasse na última fala, tinha que repetir tudo. Então a gente já estava habituada a inventar coisa para o texto ir correndo, né? A gente achava aquilo um absurdo.
E agora essa coisa maravilhosa, né? Sim. Errou, corta, pronto, dali já vai tudo maravilhoso. E, por exemplo, como é que eram essas primeiras novelas na Tupi, né? Porque Gabriela é uma produção da TV Tupi, né? Lá em 60, 61, mais ou menos. Uhum. Como é que eram essas produções? Ainda muito primárias? Era uma das melhores que tinha Na no TV. Rio de Janeiro. Mas quando eu vim fazer novela aqui em São Paulo, era uma Globo, né? Totalmente diferente. É, porque eu trabalhei na Manchete, trabalhei Na Tupi, na Tupi, Globo... não tinha Globo naquele Ah, tempo. não é, nós estamos falando de Tinha o do... TV Rio, Hein? TV Rio, TV Corcovado, TV Rio e TV Excelsior. TV Celso. TV Excelsior. Então eram todas assim, arrumadinhas e tudo, mas não tinha aquela coisa da Tupi. A Tupi era maior. No final dos anos 60 você chega a São Paulo, vai fazer Tupi e faz várias novelas na Tupi, uma atrás da outra, Toninho on the Rocks, Simplesmente Maria, enfim. Não. Eu cheguei aqui porque estava sem trabalho lá no Rio e vim aqui para tentar, porque aqui tinha muito mais trabalho, né? Então, um amigo meu me apresentou que, infelizmente, eu esqueci o nome dele. Cassiano Gabus Mendes? Não. Hein? O Cassiano Gabus Mendes? Benjamin Catan. Isso! Benjamin Catan, ele aí me apoiou, me botou fazendo coisinhas e comecei. Legal. E como é que foi passada a novela? Aí agora eu vou contar. Ah. Eu cheguei aqui, conhecia o Flávio Rangel, e eu soube que ele estava montando uma peça. Aí fui falar com ele. Ah, Sueli, aqui só tem o último papel, quase uma figuração. Dizer, mas está pagando, né? Então vamos lá. Então fui lá, comecei e tal. E como ele custou a encontrar a primeira pessoa principal que ele queria que fosse, eu ia fazendo a parte de... porque eu não fazia nada na peça, então eu fazia coreografia, eu fazia texto para os outros, até que chegou uma hora que o Flávio Rangel? Não, a Cleidiáconis, que era produtora da peça, disse, querido, ela já faz tanta coisa, por que você não coloca logo ela? Então eu saí da figuração para o principal papel. Então eu digo para todos, não desistam, que a gente nunca sabe o que vai acontecer. Era Capital Federal ou não? É, exatamente, que eu ganhei o prêmio Mulher. É isso que eu ia te perguntar em seguida. Capital Federal, na verdade, mostra a Sueli Franco para o Brasil todo, você se torna uma atriz premiada. E aí, você estava preparada para aquele momento? Olha, eu nunca me liguei para esse tipo de coisa. Eu fiquei satisfeita de ter conhecido, mas essa coisa de ser conhecida, nunca fiquei com essa coisa de ser estrela. Tem trabalho, ótimo. Papel bom, ótimo. Isso é que é o principal. Isso até hoje. Aí vamos para os... você vai para a Globo e tem uma série de novelas brilhantes, né, em que Sueli Franco aparece. A começar por O Espigão, que está sendo reprisada agora, os capítulos que sobraram, e eu sei que está todo mundo falando, mas é a Sueli Franco mesmo? Que maravilhosa e tal. Eu estava aqui em São Paulo, e foi o Moacir Deriquém, Sueli, você não quer fazer uma novela lá? Aqui eu ainda não tinha nada engatilhado. Cara, eu vou para minha terra com a minha família, maravilha, né? E foi. E tem uma coisa que eu fazia, a esposa do Milton Moraes, que era o dono daquela Quem coisa... construiu o Espigão. Que construiu uma porção de coisas, né? Então, e a gente se amava muito. Então, quando a gente se beijava, eu fazia aquela coisa de beijar. Toda uma vez na praia, veio uma meninazinha assim, por que quando você beija ele, você levanta a perna, hein?
criança é uma coisa impressionante. E esse sucesso, por exemplo, você fez personagens dos mais diversos, personagens cômicos, que marcam muito a sua carreira, mas fez personagens dramáticos, né? Então, se a gente lembrar o Grito, por exemplo, você tinha um personagem dramático e tal. É fácil, de uma novela para outra, mudar radicalmente? Agora é humor, agora é É drama? difícil eu falar isso, porque, olha, eu nunca fiz curso de teatro. E aquilo para mim, eu leio, sinto aquilo, eu vou fazendo e vou seguindo as ordens do diretor. Porque, para mim, teatro não é trabalho. Para mim é diversão. Então tem um ditado de Confúcio que diz: quem faz o que gosta não trabalha nunca. Eu não trabalho, eu só me divirto. Que ótimo! Que Porque ótimo. a gente trabalhar no que não gosta é horrível. E quando a gente gosta do trabalho, mesmo quando está numa situação difícil, é muito mais fácil de você levar. Lá no começo, voltando um pouco, você fez muito humor em programas de humor. Você trabalhou com Chico Anísio no programa dele e tal. Então eu vou Conta essa contar experiência. coisas que aconteceram comigo no tempo da censura. Num programa da Globo, que eu não me lembro qual era que eu fazia, que era de humor, eu fui proibida de dizer que eu tinha comido um brigadeiro. E outra, eu fui proibida de dizer que eu estava vermelha de vergonha. Vermelha não podia ser dito na televisão. E como mudar esse texto? É um programa de humor, tem... Não, Tá eles inserido. trocavam, né? Por exemplo, eu fiz uma peça chamada Amélia, Amanhã de Manhã, e que eu tinha uma cena que era tudo coisa que eu falava, eram coisas de recordações. Então, quando eu estava lá no mato, que eu deitei, fiquei rolando no... Essa cena foi censurada. Aí umas outras também, aí o diretor foi lá, foi falar com ela, foi ver, com aquela doutora Sônia, né, conhecidíssima. Claro, ela está rolando na grama, só pode ser putaria, né? E vocês, artistas, como é que reagiam à censura? Dava de vez em quando para manobrar e manter o texto ou não? Bom, porque isso é uma coisa que vai de direção e produção. Eu nunca tive cabeça para isso. Só sou atriz, então as coisas vêm, olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu nunca fui de dizer, tem que fazer isso. Porque a Dercy Gonçalves dizia que de vez em quando ela manobrava. Quem? A Dercy Gonçalves. Ela não falava o palavrão aqui, mas ela jogava lá para o fim da frase. E pronto, e passava. Legal. Você fez uma coisa importante na televisão também, para as crianças conhecerem Sueli Franco, que foi a Dona Benta do Sítio do Pica-Pau Amarelo. É uma das coisas que eu tenho assim, o maior orgulho, em primeiro lugar, porque eu entrei também para fazer o Teatro dos Quatro, por causa da Zilka Salaberry, que a gente estava fazendo novela na Globo. Ela aí, estavam precisando de uma pessoa lá, ela aí falou de mim. E aí eu não pude fazer, porque eu estava terminando o piano. Se eu parasse de fazer, minha mãe e papai iam entrar em crise, né? Não pude, que foi o Beijo no Asfalto. Então, mesmo por causa disso, eu comecei a fazer o grande teatro. Comecei a fazer. Aí teve uma época que eu já tinha feito tudo. A peça que eles estavam fazendo estava sendo um sucesso tão grande que eu não sei quanto tempo levou. Era uma comédia maravilhosa e, como sempre, eu me esqueço de tudo. Então, Zilka, se pudesse ser, se me chamassem agora, não tem mais nada. Verdade? A gente ainda não encontrou a pessoa, vou falar. Aí eu entrei.
E como é fazer teledramaturgia para criança, né? O sítio tem toda uma estrutura montada, já está pronta, as histórias e tal. Mas como é que é uma atriz de você acostumada a fazer peças para adultos e de repente eu tenho que falar com a criança? Dona Benta falava com as crianças, né? Como é que é essa transformação? Eu não sinto essas coisas, essas diferenças. Para mim é tudo igual. Mas trabalhar com criança é muito engraçado, porque elas têm um outro tipo de conversa, que é muito interessante, né? Então, eu fico muito feliz, porque, por exemplo, hoje eu faço um programa infantil, que também é um sucesso, já tem, eu acho que uns quase 10 anos, que são os detetives do Prédio Azul. Então, o pai, a mãe vem, a Dona Benta da minha infância. Aí a mãe, não, ela é a vovó Berta, ela é a vovó Berta. Então, isso é uma coisa que fica tão dentro da gente, gostoso, né? Dessa coisa da gente estar na cabeça de infância e aquilo vai até o final, né? Isso é muito gostoso. Como é que é o reconhecimento nas ruas, nos lugares que você frequenta do público, com relação aos personagens? Você tem feito novelas muito significativas, personagens muito importantes, né? Como é que é isso? Como é que você convive com não dar paciência para você num local público porque você é uma atriz? Eu não sinto isso, não. Eu fico muito satisfeita. O pessoal vem com muito carinho, né? Então, é uma coisa muito gostosa. Legal. Um personagem que você não fez ainda no teatro e gostaria de fazer? Nunca pude fazer e hoje em dia não tem como montar uma peça grega. Mas você tem alguma das mulheres gregas que você teria... Todas elas são maravilhosas. Muito. Muito. Não tem assim uma detalhada. E como é que foi chegar ao teatro musical? Hoje você está aqui fazendo sucesso, com a Vedete do Brasil, a história da Virginia Lani. Foi como com é que uma chegou? peça americana. Esqueci o nome. Mas Porque então, aí vamos lá. foi daí que eu comecei a estudar canto, a fazer isso, depois de fazer essa peça. E como é ser Virginia Lani hoje no O teatro? nome é Os Fantásticos. Os Fantásticos. Os Fantásticos. Tá vendo? A A gente memória tá fez- ótima. Como é que é hoje fazer Virginia Lani no teatro? É uma brincadeira maravilhosa. Dançar, cantar, ainda mais nessa peça que tem uma coisa completamente diferente. Porque as pessoas conhecem as músicas, principalmente as pessoas de mais idade, e elas ficam muito animadas e cantando com a gente, batendo palma no ritmo, todo mundo cantando, vamos cantar! Isso é maravilhoso. Você está terminando a temporada em São Paulo e aí, mas a temporada da Vedete do Brasil continua. Vai. Vamos agora para Uberlândia. Opa, E legal. vamos terminar a peça, infelizmente, mas lá no Rio, em Niterói. Que bom. Porque a gente já fez a peça no Rio, né? E quem sabe no volta para São Copacabana. Paulo. O sucesso é tão grande. Vamos ver, né? Nunca se sabe, né? Sueli, em nome do Museu Brasileiro do Rádio e Televisão, muito obrigado pela entrevista e um prazer estar aqui te entrevistando. Espero não ter decepcionado, porque a Imagina. minha cabeça está péssima. De maneira alguma. Mas é sempre uma diversão. Que ótimo.